Olá, bom dia, graça e paz. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, né? Para a gente conversar sobre a palavra de Deus, essa oportunidade do dia 27/8 que o Senhor nos concede. E hoje eu quero falar sobre três personagens e algumas situações que aconteceram na vida desses personagens que talvez seja útil para nosso crescimento nessa manhã, para nossa reflexão. Estava eu pensando sobre as, as pessoas, as mulheres, três mulheres, Ruth, Noemi e Orfa. Para quem não está familiarizado com esses nomes, eu vou contar rapidamente o que aconteceu na história delas, porque o texto é longo, eu teria que ler todo o capítulo 1, no mínimo, para a gente fazer um fechamento aqui de uma ideia e tirar algumas lições. Mas eu vou falar sobre rapidamente o que aconteceu. Noemi era uma senhora com bastante idade, que era casada com um homem de Belém. Embora o nome Belém significa casa do pão, houve fome naquela terra. E aquele homem então saiu de Belém e ele foi então para as terras de Moabe, para a região dos Moabitas, um lugar estrangeiro. Chegando nesse lugar, ele teve dois filhos e esses dois filhos casaram com mulheres de lá. Uma chamava Ruth e a outra chamava Orfa. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou ainda consolada pelos filhos e pelas noras agora, né? Entretanto, o tempo passou e também os dois filhos morreram, e ela ficou somente com as duas noras. Mulher solitária naquele tempo era uma situação muito difícil. A sobrevivência de uma mulher solitária era muito difícil, e ela chega a dizer no capítulo 1 o seguinte: já sou muito velha para ter um novo marido, para reconstituir minha vida. A minha vida acabou. Ela muda o nome dela, ela decide mudar. Ela decide que as pessoas devam chamá-la de Mara e não mais de Noemi, porque Mara significa amarga. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto, nessa expressão dela, mudança de nome dela aqui, é o seguinte: existem momentos na vida que as pessoas, por passar por dificuldade, mudam a perspectiva, a visão de si mesmo, mudam aquilo que elas são, a essência fica para trás. E é assim que ela pensou. Ela disse: eu não tenho como mais exalar alegria, felicidade e esperança, eu sou uma pessoa amarga. Algumas circunstâncias da vida têm o poder de mudar a nossa perspectiva de futuro, né? Toda a nossa perspectiva de futuro é alterada às vezes por situações. Então, a primeira lição que a gente aprende é essa, né? Não se deixe transformar para pior diante das situações que você enfrenta. Todas as situações que a gente enfrenta têm o potencial de nos transformar, mas que a gente possa buscar em Deus condições de deixar que essas situações que acontecem na nossa vida nos transformem em pessoas melhores e não piores. Essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui. A segunda lição que eu gostaria de deixar é que ela insistiu com as duas noras para que fossem embora. Me deixem em paz, vocês são jovens, vocês vão poder reconstituir a vida de vocês, vocês vão encontrar homens que vão cuidar de vocês. A sociedade era patriarcal, era necessário ter uma figura masculina para que cuidasse das mulheres, senão elas iriam virar pedintes, iriam ter uma vida marginalizada. Então ela falou: vão embora. E elas choraram, as três choraram. Depois que terminaram de chorar, Orfa deu um beijo em Noemi e foi embora. Né? Ela beijou e foi. Tem pessoas que vão nos beijar e vão. Tem pessoas que vão nos abraçar e vão. É o direito dela. Ela podia fazer isso. Ela quis fazer e fez. Essa é a opção que ela quis. Na nossa vida vão passar órfãs. Né? Nós vamos encontrar órfãs por aí. Pessoas que vão nos dar um beijo, vão nos dar um abraço, vão nos ver na luta, mas não vão emprestar da sua vida para nos ajudar nessa luta. Pronto, aqui é o ponto final. Eu tenho que cuidar da minha vida. E foi cuidar da vida dela. Orfa fez isso. Ela foi cuidar da vida dela. Ela tomou essa decisão. Terceira lição que a gente aprende aqui. Ruth decidiu ficar. Entretanto, existem pessoas que decidem ficar. Existem pessoas que a gente passa por alguma luta, alguma situação e decide ficar. É muito bom a gente ouvir da parte de alguém, assim: eu sou seu amigo. Ontem eu ouvi de alguns irmãos que disseram assim: pastor, o senhor não é só o meu pastor, você é meu amigo. Nossa, como é bom ouvir isso. E eu já ouvi de pessoas dizendo assim: Cláudio, haja o que houver, nossa amizade não será alterada. Eu tenho uma estima por você e não será alterada. É muito bom quando a gente tem essa segurança de ter pessoas do lado que nos apoiam. Olha só, nos apoiam não no sentido de acolher os nossos erros e de passar a mão nos nossos erros,
mas nos ajudar a levantar apesar dos nossos erros tantas vezes. Nos ajudar a levantar apesar das dificuldades que estamos passando tantas vezes. É nas dificuldades que a gente vê que de fato é amigo. É nas dificuldades que de fato a gente vai ver quem são as Noemis, quem são as Rutes e as órfãs, né? Tem gente que vai embora, tem gente que vai decidir ficar. A Ruth, ela pensou o seguinte: realmente eu tenho a vida pela frente, eu realmente tenho como desenvolver minha vida, mas e ela? Se eu for embora, o que vai ser dela? O que vai ser da Noemi? Ela mesma fala: eu estou muito velha. Como é que o que vai ser da vida dela? Ela vai morrer. O que vai ser dela? Ela não tem força de trabalho, nem para ser uma pedinte. O que vai ser dela? Então eu quero ficar, eu quero ajudá-la a passar por esse momento. Então tem muitas Noemis do nosso lado, muitas vezes precisando que a gente se levante como Ruths na vida delas, né? A gente precisa decidir ficar. O ideal talvez seja decidir ficar. Olha só, a quarta lição que a gente vê aqui é o seguinte: Ruth para Noemi foi uma bênção muito grande, né? Foi uma bênção muito grande dessa decisão de ficar. Para Noemi foi uma bênção, porque a história do livro vai dizer que mais adiante Ruth realmente é resgatada. Naquele tempo tinha isso, né? Quando a mulher ficava desvalida ou ficava numa situação de vulnerabilidade, um parente próximo poderia resgatar, casar com ela e dar a ela dignidade. E aconteceu isso. Boaz, que era um primo distante, casou-se com ela e ela teve um filho, e Ruth acabou se tornando a bisavó de Davi, e de Davi saiu Jesus. Olha como Deus deu dignidade para Noemi, porque na sua velhice, depois de alguns anos, Noemi, que achou que sua vida tinha acabado, já estava com um bebezinho no colo. Estava com um bebezinho no colo, cuidando daquele bebezinho. E cuidar daquele bebezinho trouxe ela de volta à vida, né? Olha que Deus estava preparando para a vida de Noemi. Então, Ruth, para Noemi, foi uma bênção muito grande. E Noemi, para Ruth, era uma missão. Tem pessoas, irmãos, que vão ser bênção muito grande na nossa vida, e tem pessoas que vão ser a nossa missão, né? Tem pessoas que vão ser a nossa missão. Para algumas pessoas, você é uma bênção. Para outras pessoas, você é a missão de vida deles. É Deus colocando no coração. Noemi, Ruth sentiu no coração da parte de Deus: eu preciso cuidar dela. Tem pessoas que sentem no coração da parte de Deus assim, olhando para você: eu preciso cuidar desse irmão. Tem pessoas com as quais o seu coração se comove tão profundamente, o Espírito Santo fala assim: você precisa cuidar. Tem pessoas que são a nossa missão, né? Tem pessoas que são a nossa bênção. Para algumas pessoas nós somos bênçãos, para outras pessoas nós somos uma missão. E a vida é assim. A igreja primitiva agia assim. A Bíblia diz que eles não tinham nada de próprio, mas cada um cuidava, um cuidando do outro. Sabe? É por isso que a gente precisa da igreja. A igreja sadia, a igreja verdadeira, ela entende isso, que eu sou uma missão para a vida de alguém e eu sou uma bênção para a vida de alguém. É uma via de mão dupla. Então, Ruth se tornou uma bênção para a vida de Noemi, né? E Noemi foi a missão da vida de Ruth. Quinta lição que a gente vê aqui é o seguinte: Ruth gerou esperança no coração de Noemi. Nós temos que ser agentes de esperança, né? Tem aquele texto lá de Lamentações que fala que a gente precisa trazer à memória as coisas que nos dão esperança, mas às vezes a nossa própria memória não tem esse poder. Às vezes a gente precisa que alguém implante no nosso coração um pouco de esperança acerca do futuro tenebroso que muitas vezes a gente está enxergando, está insistindo em enxergar. Muitas vezes a gente precisa que alguém implante esperança no nosso coração quando a gente acha que não vai ter jeito mais. Noemi achou que não ia ter jeito mais, ela queria ser chamada de Mara, a vida dela ela tinha colocado um ponto final ali na história dela, mas ela teve alguém do lado dela que plantou esperança no seu coração, e como eu disse, mais para frente, ela balançou no braço um netinho, né? Quem imaginava que isso ia acontecer, que a vida de novo ia dar uma alegria ao coração daquela mulher? Mas isso aconteceu porque ela tinha alguém que plantou no coração dela um pouco de esperança. Seja um agente de esperança. O servo de Deus precisa ser um agente de esperança. Eu sei que muitas vezes a esperança nos falta a nós mesmos. E nesse momento eu preciso que alguém seja um agente de esperança na minha vida. Entende? A vida cristã tem essa dinâmica, né? Tem essa dinâmica. Ainda há, a sétima lição é que ainda há muitas Ruths por aí. Nesse mundo tenebroso que a gente vive, onde as pessoas são apaixonadas por si mesmas e as pessoas não estão nem aí para ninguém. Tem pais que não estão nem aí para filho, tem filho que não está nem aí para pai, marido que não está nem aí para esposa. As pessoas estão só preocupadas com a utilidade do outro, não vê o outro enquanto ser humano. Ainda há pessoas cujo Espírito Santo trabalha no coração e ele consegue enxergar ser humano dentro da gente, né?
ainda há essas pessoas, ainda tem muitas Ruths por aí, né? Aliás, a exposição à palavra de Deus, eu estou num ambiente genuinamente cristão, onde a palavra de Deus é exposta, realmente meu espírito é estimulado a cada dia a olhar para o outro como meu irmão, como parte de mim, né? Assim como Ruth fez com relação a Noemi. Então, fica essas lições, fica esses pensamentos, não é lição que eu estou passando, né? É reflexão que eu estou fazendo junto com você. Fica essas reflexões para nós, né, sobre o relacionamento entre Ruth, Noemi e Orfa. E a gente precisa optar. E o que a gente quer ser? Você quer ser uma Noemi que desistiu de tudo? Quer ser uma Ruth plantadora de esperança nos corações, que fica um pouco mais? Quer ser uma órfã que quer cuidar só da sua própria vida? Você pode escolher quem você quer ser. Mas como disse Josué, escolha a melhor parte, escolha a vida para que viva. Que Deus nos abençoe poderosamente. Tamara, pastora, muito obrigado pela sua presença aí. Ana Machado, Carlinha, Gleison Machado, Alice, Jusilane, todo mundo aí. Deus abençoe e nos conceda uma terça-feira abençoada na presença dele.